E o Palmeiras vence o Al-Ahly pelo placar de 2-0, praticamente encaminhando a sua classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Olha, não foi um jogo muito brilhante do Palmeiras não, tá? Eu acho que jogou melhor contra o Porto, porque o primeiro tempo foi muito fraco, na verdade, né? O Palmeiras sofreu bastante com falta de criação, com poucas jogadas e também posse de bola bem baixa, né? Na verdade, durante todo o jogo, se você olhar, foram 34% de posse de bola do Palmeiras em todo o jogo, apenas uma finalização certa, que foi o gol do Flaco Lopes, que ampliou o resultado e encaminhou a vitória do Palmeiras antes da pausa de 40 minutos por conta da tempestade que foi se armando ali. Teve um chuvisco ou outro, depois o tempo abriu, depois não teve tanto problema, mas é admirável como os Estados Unidos tem um modus operandi para tempestade. Aqui no Brasil o jogo tá rolando, tem chuvarada e o pau torando com a chuva, tipo, despencando no caramba e tá lá, seguimos o baile. É assim que a banda toca, né? E a questão da segurança bastante admirável das autoridades americanas com relação a essa época do ano nos Estados Unidos, né? Clima muito quente e mais propenso de ter tempestades e chuvas fortes, né? Aconteceu no jogo do Mamelodi também nessa semana. Então, muito bacana dos Estados Unidos aí, promovendo primeiramente a integridade física de todo mundo que está envolvido na partida de futebol, não só os jogadores, como os profissionais de imprensa e também os torcedores. Bem legal isso. Mas voltando a falar sobre o jogo, o Palmeiras jogou tão bem não, tá? Mas jogou para o gasto, aproveitou as bolas paradas e conseguiu o 2-0. Primeiro com a Buali contra, numa jogada de bola parada, e ele cabeceou contra o próprio patrimônio, e depois um contra-ataque. O Awali viu que estava em desvantagem no marcador. O Palmeiras usou da boa jogada, que sempre é muito admirável quando o Palmeiras tem jogado no Brasil, principalmente na era Abel Ferreira. Contra-ataque e bola parada. São armas muito fortes do Palmeiras. E no contra-ataque puxado pelo Maurício, o Flaco Lopes recebeu um lançamento. Ele que entrou na vaga do Tigrinho, que até agora também não mostrou porque veio no Palmeiras, ao meu ver. Não tem jogado tão bem como tem sido, mas são os primeiros meses dele de clube. O Vitor Roque não tem jogado bem. O Flaco Lopes aproveitou a oportunidade e fez o gol. Aquele gol de cara de artilheiro, né? Recebe e faz o gol. Ele marcou 22 gols na temporada passada pelo Palmeiras e foi criticado. Nessa temporada, com esse gol marcado nesta quinta, se tornou artilheiro do Palmeiras no ano. Por mais que tenha críticas, ele faz o que pode. E também, claro, que é muito criticado por perder muitos gols, mas o Flaco Lopes tem sido uma peça importante para o Palmeiras e consegue marcar o gol para deixar o jogo calmo. Deixando o jogo calmo, porque logo depois veio a paralisação por conta das questões climáticas. Todo mundo recebeu lá no celular alerta de segurança para todo mundo procurar abrigo, porque estava armando uma tempestade lá em Nova Jersey. Só que aí a tempestade não rolou. Depois de 40 minutos do jogo parado, a partida reiniciou e o Palmeiras praticamente administrou o resultado. Essa que é a grande verdade. Não foi o Palmeiras de muitos toques na bola, não foi o Palmeiras bem como foi contra o Porto, criou mais oportunidades que o Porto e poderia ter saído com a melhor sorte daquela partida de estreia, mas jogou bem, dentro do aceitável, diante do adversário que é muito forte, o maior campeão da África, o Al-Ahly sempre se figurando aí nos mundiais de clubes. Uma partida difícil e o Palmeiras conseguiu aí uma boa vitória, praticamente encaminhando a sua vaga para as oitavas de final. Vai encarar o Inter Miami do Messi
na próxima rodada, última rodada, e o Al-Ahly vai encarar o Porto. Lembrando que o Botafogo ainda joga nesta quinta-feira contra o PSG e o Palmeiras ainda vai aguardar mais uns dias para saber quem pega nas oitavas de final. Pode ser o Paris Saint-Germain, pode ser o Atlético de Madrid, pode ser o próprio Botafogo, enfim. A gente vai vendo com o andar da carruagem do Mundial. Mas o Palmeiras, assim, das 11 finalizações, apenas uma certa. Precisa melhorar isso aí. Qualidade de finalização. O Palmeiras precisa muito melhorar essa questão. Teve ali uma jogada do Aníbal Moreno, numa bela falta que o goleiro do Al-Ahly fez uma ótima defesa, mas precisa ser mais eficiente, né? Ainda mais se tratando de um campeonato tão importante que o Palmeiras tanto almeja, né? O campeonato mundial. E no final das contas, vimos o Al-Ahly com mais posse de bola, com mais volume, mas também com pouca finalização. Finalizou apenas 2 vezes o gol do Everton, sendo que as finalizações mais perigosas foram no final do jogo, como o jogo estava mais encaminhado. E ainda no final, o Richard Rios tomou um amarelo, que chutou a bola na torcida, e aí o que aconteceu? O Richard Rios tomou amarelo e está suspenso para o próximo jogo, aquele cartão tático, bem inteligente, porque ele sabe que o cartão só zera a partir das quartas de final. Então, realmente, para o Palmeiras, um resultado importante, vitória. Não foi brilhante como foi contra o Porto, mas conseguiu, assim, ter uma boa. Um bom resultado dentro de um jogo que teve muito calor, o sol, nessa época do ano jogar com sol a pino é muito difícil, a gente entende, a gente sabe que realmente é complicado mesmo, o calor estava muito intenso, não é à toa que teve ali a questão da paralisação, mas o que mudou muito o Palmeiras foi as substituições, a entrada do Maurício no lugar do Veiga, a entrada do próprio Flaco Lopes na saída do Vitor Roque, ajudou bastante o Palmeiras e novamente o Richard Rios sendo um jogador muito importante para o Palmeiras no setor de meio de campo, né? Literalmente um cão de guarda, ele com o Aníbal Moreno ali ajudando na marcação, fazendo com que o Palmeiras não sofresse tanto diante de um adversário que tem lá seus perigos, mas não é lá um grande bicho-papão, tirando essa situação da África, onde o Al-Ahly realmente ele é muito dominante no continente africano em termos esportivos, mas foi um jogo em que a questão do clima pesou bastante, né? Mas o Palmeiras conseguiu ali um resultado dentro do aceitável para dar moral para o próximo jogo contra o Inter Miami. Então, o grupo A vai se consolidando, vai se desenhando. Ainda temos a partida do Porto contra o Inter Miami mais tarde para saber como que fecha o grupo A após esta segunda rodada completada. Então o Palmeiras vai seguindo o seu foco para a próxima partida, mas ciente que também tem que melhorar. É um time que precisa jogar um pouco mais da forma como foi contra o Porto, dominando as ações do meio de campo, ditando o ritmo do jogo, apostou muito nos contra-ataques, os contra-ataques pelos flancos, e isso foi muito importante, mas novamente, contra-ataque e bola parada foram as armas chaves do Palmeiras para o resultado positivo desta partida. Importante, mas vamos acompanhar aí como que vai ser o Verdão na próxima partida contra o Inter Miami de Lionel Messi. Ó, você está curtindo aqui o conteúdo de Mundial aqui no canal? Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe e bora resenhar por aqui. Eu volto em breve com mais um conteúdo aqui no canal. Peço desculpas porque eu peguei um resfriado, mas voltamos em breve com mais conteúdo aqui no canal. Um grande abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.